Saudações rubro-negras, meu nome é Thiago Caú e aqui a gente fala do Esporte Clube do Recife. O vídeo de hoje é um pós-jogo do jogo da última sexta-feira entre Coritiba 0 e Sport 1. Mais uma vitória do Sport, o Sport chegando aí aos seus 100% de aproveitamento, invicto nessa Série B. O jogo válido pela terceira rodada lá no Couto Pereira. Então a gente vai falar aqui sobre o que aconteceu no jogo, destacar alguns pontos que são relevantes sobre o trabalho de Mariano Sosso. Então vamos começar agora. Sobre as escalações, né? As escalações e o posicionamento dos dois times. Começando pelo Coritiba, o Coritiba entrou com Pedro Morisco, Natanael, Maurício Antônio, Bruno Melo e Jamerson, Bernardo, Sebastião Gomes, Everton Morelli, Matheus Friso, Figueiredo e Leandro Damião. Então, aconteceram algumas modificações em relação ao jogo passado. A gente destacou aqui que isso poderia acontecer, principalmente essa entrada de Matheus Friso, que na minha opinião hoje, junto com o Jamerson, é um dos destaques do Coritiba. Então, o Coritiba, como vocês devem estar vendo aí no posicionamento médio de cada jogador, ele mudou um pouquinho essa estrutura, né? Ele entrou aí basicamente num 4-3-3, com Natanael e Jamerson dando amplitude. Como a gente havia falado, o Coritiba ele dá sua amplitude com os laterais e coloca muitos jogadores pelo meio, né? Então podem ver aí que o primeiro volante foi Bernardo e aí ele combinou pela esquerda com Gomes, o colombiano, e pela direita saindo um pouco mais Morelli. Morelli que teve um destaque ali no Maringá e aí o Coritiba trouxe. E na frente nenhuma surpresa, Matheus Friso foi esse cara que cortava mais da esquerda para dentro, mas majoritariamente jogou por dentro, né? Ele liberava o corredor para Jamerson atacar mais. E aí, pela direita, Figueiredo também, como a gente havia destacado no pré-jogo, convergindo sempre pelo meio. E esses dois jogadores encostando em Leandro Damião. Então, o Coritiba basicamente concentrou os seus meio-campistas e os seus pontas todos juntos ali pelo meio. O que favoreceu o Sport no segundo tempo e a gente vai falar sobre isso depois. Então, percebam aí que nesse jogo, até pela necessidade de empatar o jogo, já que o Sport abriu o placar ali nos 20 minutos do primeiro tempo, não somente Jamerson atacou muito, mas principalmente Natanael também, que é um lateral que costuma segurar um pouco mais, e aí Jamerson ataca mais pelo lado esquerdo, mas acho que por conta do resultado, por conta do desenrolar do jogo, Guto Ferreira mandou os dois laterais para frente e eles basicamente tiveram um posicionamento aí de se concentrarem no meio-campo. Falando do Sport agora, sobre a escalação do Leão, o Sport entrou basicamente com o mesmo time, tá? Kaique França, Pedro Lima, Thierry, Castan e Filipinho. No meio, Felipe, Domingues e Lucas Lima. Por quê? Houve uma alteração, ele colocou Barleta pela direita, Romarinho na esquerda e Gustavo Coutinho, que foi o autor do gol, como centroavante. E aí agora passando pro posicionamento médio de cada jogador, mesma coisa, né? Pedro Lima segurando um pouquinho mais, Filipinho chegando mais à frente, e aí a gente teve Romarinho muito por dentro. Ele sempre joga por dentro porque ele libera Filipinho para atacar essa profundidade pelo lado esquerdo, mas percebam aí que Romarinho, diferente de outros jogos e até por conta do modelo de jogo do Sport nessa partida, Romarinho ficou mais no próprio campo, ou seja, o Sport foi empurrado pelo Coritiba e aí o Sport teve que baixar as suas linhas para defender o seu próprio território ali das ameaças do Coritiba. O Coritiba, inclusive, que quando leva um gol, Guto Ferreira abre mão de um volante e coloca mais um ponta. Então o Coritiba veio para cima, sobretudo depois que levou o gol. E aí na frente, né, aquele posicionamento normal de Barleta pela direita e Lucas Lima nesse jogo especificamente mais centralizado. Uma posição que de fato eu gosto muito, mas me surpreendo a cada jogo quando ele joga de ponta, porque ele vem fazendo uma boa temporada jogando aberto pelo lado direito. O Sport teve uma atuação fraca, no geral, e com modelos de jogo mistos. A primeira coisa que eu gostaria de destacar é que o Sport ele não jogou tão bem como vem jogando nas últimas partidas, na minha opinião, por conta da parte física. O time teve uma semana muito cheia, ficou basicamente a semana toda fora do Recife. O Sport joga em BH na terça-feira, num jogo de 9h30 da noite, contra uma equipe que é muito intensa. O
caso do Atlético Mineiro. O Sport sai daquela partida extremamente desgastado, dava para ver isso, e aí embarca para Curitiba naquele meio de semana ali para poder jogar na sexta-feira contra o Coritiba fora de casa, num jogo de 9h30 da noite também. Então eu vou dar todos os descontos aqui em relação à qualidade desse jogo, porque o Sport estava muito desgastado fisicamente e óbvio que isso afeta ao elenco inteiro, né? Por isso que eu acredito que Mariano Souza abriu mão de Titi Ortiz, colocou Barleta, Alan Ruiz entrou no segundo tempo, então ele girou como pôde, mas nesse jogo da última sexta-feira o que mais importava era a vitória e a gente conseguiu. Aí agora o Sport tem uma semana inteira para descansar e para treinar, para pegar o Brusque numa arena de Pernambuco que eu acho que vai estar muito cheia no próximo sábado. E sobre o modelo de jogo de Mariano Souza, eu fiquei muito feliz com o que eu vi na sexta-feira, porque o Sport tentou fazer o seu jogo no primeiro tempo, ser um time propositivo, com saída de bola de pé em pé, porém os jogadores estavam tecnicamente muito ruins. Muitos erros de passes, os jogadores não estavam sincronizados como sempre, o entrosamento não estava funcionando, acho muito pela parte física, vou bater nisso porque eu acho que esse foi o nosso principal problema contra o Coritiba. E aí no segundo tempo o Sport muda totalmente, o Sport desce as suas linhas, o Sport joga de uma maneira mais reativa, o Sport chega até a colocar 3 zagueiros ali da metade para o final do jogo, a entrada de Chico no lugar de Barleta, liberando mais Filipinho e Pedro Lima. Filipinho inclusive cresceu muito de produção depois da entrada do terceiro zagueiro, o que é meio óbvio porque Filipinho é muito mais um ala, muito mais um ponta do que um lateral. Eu acho que em relação à carreira de Filipinho, ele deve tentar jogar mais de ponta ou de ala no esquema de 3 zagueiros do que numa linha de 4. Eu acho que as características dele combinam mais nesses contextos que eu estou falando aqui. Então o Sport ele muda o seu modelo de jogo, muda a sua proposta para ser um time mais defensivo. O Coritiba teve mais volume, mas o Coritiba só teve 2 chances claras de gol no jogo inteiro. Isso é muito pouco. Então a proposta do Sport, do ponto de vista de marcação, não de maneira geral, porque de maneira geral eu acho que foi uma atuação ruim, eu não vou passar pano para isso, mas foi interessante ver uma nova face desse Sport, saber que Mariano Souza não é um técnico de uma nota só, e isso a gente observa muito nos treinadores estrangeiros. Quando aquilo ali não está dando certo, ele muda o modelo de jogo. Vojvoda já fez isso desde que chegou no Fortaleza. Hoje é um time muito mais reativo do que propositivo, coisa que ele era lá em 2021, né? Quando ele chegou, 2021, não lembro muito bem. Mas Mariano Souza revela ter mais cartas na manga, né? Ele, obviamente, ele tem um estilo de jogo preferido, ele tem o modelo de jogo dele, mas ele também pode alternar esse modelo de jogo de acordo com o adversário, de acordo com o momento físico da equipe. Então é interessante ver que esses treinadores que vêm de fora, eles mostram mais repertório do que muitos treinadores brasileiros. Então eu fiquei muito feliz, obviamente, com o resultado, mas foi muito interessante ver que o treinador ele é muito versátil em suas estratégias. E agora entrando mais no jogo em si, nos aspectos observados, após o primeiro gol do Sport, né, num lindo cruzamento ali de Lucas Lima, achando o Coutinho entre os zagueiros, Coutinho cabeceia e faz 1-0 para o Sport ainda no primeiro tempo. Guto, como eu falei, tira um volante, tirou Bernardo e coloca um ponta, Lucas Ronier. Então o Guto estava abrindo mão totalmente de qualquer parte defensiva, e para quem conhece Guto sabe que é difícil ele tomar essas atitudes, ainda mais no primeiro tempo, mas a corda já estava no pescoço, a pressão era muito grande em Guto, né, já que Guto caiu após esse jogo, então ele abriu mão e colocou o Sport no seu próprio campo, colocando 4 jogadores ali mais ofensivos a partir do meio campo, abrindo mão de um volante. O Coritiba teve mais volume, como eu falei para vocês, e criou somente 2 chances claras, a gente falou sobre isso também. Tinha mais a bola, trocou mais passes, ocupava o último terço, mas não ameaçava com tanta intensidade como poderia, já que o time estava tão ofensivo. Isso é um mérito também da capacidade defensiva do Sport, sobretudo de Fabrício Domingues, que foi um leão para mim, spoiler, o melhor da partida. E o Sport só teve o lance do gol, então o Sport basicamente só teve esse lance do gol, né, assistência de Lucas Lima para a cabeçada de Gustavo Coutinho, e a partir daí o time que já estava muito mal tecnicamente nos fundamentos básicos, basicamente se defendeu ali e tentou tirar qualquer espaço e ameaça do Coritiba. No segundo tempo, o Sport utilizou 3 zagueiros,
quem entrou foi Chico, como eu falei para vocês, foi mais reativo, mas ainda assim priorizou a bola como meio principal para se defender. Há uma diferença muito grande de Jair Ventura, por exemplo, quando usava o modelo de jogo dele mais reativo, de Mariano Souza quando Mariano Souza usou o modelo de jogo mais reativo. Quando Jair Ventura tinha única intenção de se defender, eu lembro daquele jogo contra o próprio Atlético Mineiro, 0-0 em Belo Horizonte, que o Sport pegava a bola e dava um chutão para frente. O Atlético pegava, criava volume, o Sport roubava a bola, chutão para frente. No de Mariano Souza, por mais que o time tivesse recuado e assumindo uma proposta mais reativa, o Sport valorizava a posse de bola. A entrada de Arlan Ruiz foi muito necessária nesse sentido, já que é um jogador que esconde a bola, né? Um jogador que usa muito o corpo para proteger a bola, os zagueiros também, os próprios laterais. Então o Sport via na posse de bola uma ferramenta muito importante para se defender. Ele não somente espanava a bola, isso não acontecia na maioria das vezes. O Sport retinha essa bola e ficava trocando passes até perder a bola naturalmente e aí se organizar defensivamente para tentar desarmar o Coritiba de novo. Então eu prefiro e acho mais inteligente você se defender utilizando a bola como meio principal do que basicamente ficar espanando a bola lá para cima e atraindo cada vez mais o adversário para o seu próprio campo e a partir daí você sofrer gols, por exemplo. Naquele jogo, por exemplo, contra o Atlético Mineiro, o Sport foi extremamente bombardeado, mas o Sport levou 1 ponto de volta para Recife depois daquele jogo. E aí, nesse jogo, como eu falei para vocês, o que mais me interessava era a vitória. E o Sport venceu. O Sport agora vai ter uma sequência muito boa, né? Pega o Brusque em casa, sai para pegar o Ituano, que é o lanterna da competição. Perdeu nesse sábado passado para o Novo Horizontino por 3-1 no Novelli Júnior. E aí depois recebe o Avaí em casa. E aí a gente vai ter esses 2 jogos importantes nesse período de maio, que é o Atlético Mineiro, o jogo da volta, né? E a semifinal da Copa do Nordeste contra o Fortaleza. Então o Sport tem de tudo, pelo menos na Série B, para emendar uma sequência muito boa de vitórias e imitar o co-irmão lá de Salvador, Vitória, que, se eu não me engano, começou no ano passado vencendo os seus 5 primeiros jogos na Série B. Isso deu uma gordura muito boa para o Vitória chegar a ter o acesso e principalmente ser o campeão da Série B de 2023. Agora, falando sobre piores e melhores, né? Piores, a gente tem uma relação aí, mas eu queria destacar 3. Acho que Felipe fez um jogo muito ruim, falta de intensidade, recomposição lenta e aí bato na tecla de novo. Acho que muito pela parte física, errou alguns passes também. Romarinho foi nulo, errando muito, ele e Barleta, que é o meu próximo, então os pontas do Sport estiveram muito mal nesse jogo de hoje. Foi um jogo muito mal do coletivo, né? De quase toda a equipe, mas esses 3 aí são os que eu achei os piores da partida. E melhores, eu poderia destacar Fabrício Domingues, por ser um jogador extremamente eficiente na marcação, nos desarmes. Teve um desarme providencial de Wesley Pomba, do Coritiba, que ele vinha entrando no campo do Sport. Ele dá uma carreira lá da frente até atrás e aí consegue desarmar o jogador. Lucas Lima e Coutinho. Lucas Lima, a parte técnica dele não foi muito boa, mas num jogo onde eu salvo poucos jogadores, eu acho que a assistência e o cruzamento dele foram importantíssimos, foram fundamentais para essa vitória. E Coutinho, que é um centroavante, finalizador e matador dentro da área, né? Ele não pode ter essa técnica toda trabalhando fora da área, com alguns fundamentos, como passe, às vezes tem uma dificuldade para fazer um pivô, mas em relação a gols, a finalização, ele sabe finalizar muito bem e ele foi o cara que trouxe basicamente esses 3 pontos para a gente levar para Recife e emendar uma grande sequência nesse começo de Série B. Se você gostou desse vídeo, deixa o seu like. Se você gosta de conteúdos como esse, aproveita para se inscrever aqui pelo Esporte Tudo. Até o próximo vídeo. Tchau, pessoal! Ice in my veins, I've been driving this train. Years in this lane, there's no stopping this flame. Cause I came to the game and I changed it to play how I like, rearranged it to my own domain. Yeah, I got what it takes.